seja sobre nós na manhã. A paz que excede a todo entendimento e um amor que lança fora todo medo. Eu sempre falo isso e repito o que eu falei de manhã, né? De verdade, é para que a gente sinta uma paz inexplicável, que a gente não consegue explicar, mas a gente sabe precisar de onde vem. É uma paz que só vem de Deus, a gente sabe que não vem de lugar nenhum. Como já foi projetado ali, o texto referente ao Natal, né? É uma paz que somente Ele dá. É uma paz que a gente não encontra no mundo. É uma paz que é só dele e a gente conhece bem. E um amor que vem de Deus também. Um amor que te encoraja a crer. Um amor tão grande que a única resposta que a gente pode dar é se lançar e confiar nesse amor. É a paz e o amor de Deus sobre nós nessa manhã. Amém? Queria fazer uma pergunta para você e queria que você trouxesse à memória agora, se você se lembra, onde você estava no dia 13 de novembro desse mês, quando você recebeu a notícia lá dos atentados de Paris. 13 de novembro, eu estava no trabalho e foi o dia também que, além das notícias sobre o atentado, eu recebia o convite do pastor Purim para estar aqui nessa manhã. E a partir de então, a partir daquela data e a partir dos acontecimentos na história, um texto surgiu, bem divulgado nas redes sociais e também na nossa mente. Conhecedores da palavra que somos, a gente sempre lembra do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24. E é sobre esse texto que eu queria falar com vocês nessa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 3. A gente vai ler até o verso 14. Mateus 24, a partir do 3 até o 14. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então, e somente então, virá o fim. Esse texto veio à nossa mente e foi tão divulgado por conta do que ele fala no verso 6. Sobre guerras, rumores de guerras, e foi tudo o que a gente viu a partir do dia 13 e a história ainda está sendo escrita nesse episódio. As nações ainda se articulam, a Rússia, a China, os Estados Unidos, França, estão somando forças a uma contra-resposta a tudo aquilo que aconteceu, e não só em Paris, em outros lugares do mundo também. Mas o que o texto bíblico nos mostra, para que fiquemos atentos, é quando nós começarmos a ouvir sobre guerras e rumores de guerra, isso não deve causar nenhum tipo de medo, não deve trazer medo ao meu coração ou ao teu coração, e ele ainda acrescenta, isso é só o início, e de fato é, porque se você pensar comigo e relembrar o que está na primeira página das nossas Bíblias, desde então, desde que a história da humanidade existe, é possível ser contada através das guerras. De maneira que, se houver aqui entre nós um professor de história,
ele conseguiria tranquilamente dar uma aula sobre a história da humanidade só citando as guerras. Ele conseguiria falar sobre todas as guerras e assim construir toda a história da humanidade. Como cada império se ascendeu e decaiu, como cada nação foi formada, como cada independência de cada país foi conseguida e conquistada por guerra. E eu queria, a partir da nossa Bíblia e daquilo que a gente já conhece, fazer só um panorama rápido, lembrando a primeira guerra que a gente tem relato, que dizimou 1/4 da população do mundo, onde 25% da população mundial foi morta, que foi a guerra de Caim contra Abel. Existiam 4 pessoas, uma morreu, sobraram 3. 25% da população mundial foi dizimada, e desde então, desde Caim e Abel, que a gente ouve falar de guerra e rumor de guerra. Você avança um pouco mais na história e presta atenção como o povo escolhido de Deus tomou posse da terra prometida com Josué. Foi com negociação política? Foi com representação diplomática? Não foi. Foi com guerra. E das vezes a qual Josué negociou e acordou, descumpriu a vontade de Deus, porque o mandamento e a ordem era: entra, faça a guerra e tome posse da terra, dos bens, das propriedades, a terra é de vocês. E assim começou na primeira cidade de Jericó e foi em diante toda a guerra para que aquilo viesse a ser possível, viesse a se tornar uma realidade. Avança um pouco mais na história do povo de Deus e a gente chega em Davi, o homem segundo o coração de Deus, onde ainda na sua adolescência enfrenta um filisteu, um gigante chamado Golias, numa grande guerra que se desenhava, e ali aconteceu o confronto não só de um exército contra um outro exército, mas de homem a homem. E a partir de então, Davi vai, após ser coroado rei, unificando todo o povo e estabelece a paz no reino de Davi, mediante a guerra e a espada, tanto foram as guerras, que Davi é impedido de construir o templo por ter as mãos sujas de sangue, por ser um homem guerreiro, um homem de batalha, e a construção do templo não fica para ele, fica para seu filho Salomão. Você conhece a história muito bem. E não só a gente olhando para a história do povo hebreu, mas se você for olhar para qualquer outra história de qualquer outro povo, é assim. Guerras e rumores de guerra sempre aconteceram e não começou agora nesse século. Avança mais na história comigo, olha dentro da história da cristandade, o que foram as cruzadas. Primeira cruzada, segunda, terceira, quarta, quinta e tantas outras cruzadas aconteceram no século XII. Guerra, rumor de guerra sempre acontecendo desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, desde que o pecado entrou no homem, trouxe diversos conflitos, inclusive conflito do homem contra homem. Se você parar para pensar, ainda no contexto de Brasil, a gente participou de uma guerra muito forte no século XIX, a Guerra do Paraguai, está registrado nos nossos livros de história. E no século passado, no século XX, tivemos uma primeira grande guerra mundial, uma segunda grande guerra mundial e uma guerra que durou metade do século, a conhecida Guerra Fria. Um mundo bipolarizado, Estados Unidos e Rússia, uma guerra que durou quase 50 anos. E eu ainda era um moleque quando eu lembro ter visto o muro de Berlim lá cair, que dividia as duas Alemanhas. Guerras e rumores de guerra. Sempre foi assim. E a Bíblia te encoraja a não temer, a não ter medo. Tudo isso é só o início e o início do fim. E a partir de então, e a partir dessa ótica, e a partir desse ponto, eu quero terminar dizendo, se você pegar a data de 13 de novembro, tão somente a data de 13 de novembro, e olhar para o século passado, você vai ter ainda mais o que reforça tudo que eu tenho dito até aqui. 13 de novembro de 43 é a data da criação da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que participou na Segunda Guerra Mundial. 13 de novembro é a data onde o Hafez al-Assad, através de um golpe militar, tomou conta da Síria e governou a Síria da década de 70, de 1970 até o ano 2000, quando morreu e assumiu o governo o Bashar al-Assad, filho dele, e é presidente da Síria até hoje. 13 de novembro. Em 13 de novembro também, alguns militares no Peru tentaram matar o Alberto Fujimori. Então, meu querido, não estou querendo trazer nenhum simbolismo para a data. O que eu estou querendo te mostrar é que guerra, o rumor de guerra e conflito sempre existiu. Não devemos ter medo. Não devemos ter medo. Partindo desse ponto,
e olhando para esse texto que nós lemos, Mateus vai narrar algo fantástico para a gente. Ele diz o seguinte: olha, olhando para tudo isso e olhando para toda essa destruição, isso não é o fim. Isso não é o fim quando ele coloca é somente o início, mas o fim ainda não é chegado através dessas coisas. Me mostra e mostra claramente para você que nosso Deus é e continua sendo soberano, como já cantamos aqui nessa manhã. Nosso Deus é soberano sobre todas essas coisas e não há nenhum tipo de governo político ou conflito armado em que Deus perca a soberania, em que Deus deixe de ser Senhor, deixe de ser Rei, deixe de estar assentado no seu trono. O mundo foi criado por Ele, mas não somente criado. Deus não criou a terra, fez separação das águas, formou o homem e foi embora. Não, Ele continua sendo soberano. Não só nesses conflitos armados e bélicos, mas dentro dos meus conflitos e dos teus conflitos individuais, Deus continua soberano. Não só nessas lutas que a gente vê nos jornais, mas na nossa luta do dia a dia, na nossa luta cotidiana. Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Rei, sublime e majestoso, assentado num sublime trono. Só que Mateus revela para a gente no verso 9, que em sendo Deus soberano e em nós, servos dele, crendo na palavra dele, precisamos estar atentos, e é a partir de então que eu quero trazer você para uma reflexão. Porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que nela está escrito é verdade e se cumprirá. De fato, o que ele diz a partir do verso 9 é assim: então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. É o cenário de perseguição. A Bíblia mostra isso, que a igreja invisível, a igreja que vai subir ao céu, será perseguida. O que também não é novidade, o que também dentro da própria história da igreja aconteceu milhares e milhares de vezes. Basta eu lembrar você do Coliseu Romano, de quantos cristãos foram sacrificados ali para entretenimento do povo. Basta eu lembrar você de Atos capítulo 7, a pessoa de Estevão, que foi apedrejado, que a igreja sendo perseguida nos seus primeiros fôlegos, nos seus primeiros passos. De modo que a igreja que existe e permanece nesse mundo, ela é o tempo todo perseguida. Assim a palavra é e nos revela. Na sexta-feira, a Sâmia, nossa missionária, esteve aqui na igreja trazendo umas palavras sobre a situação do islamismo, do Estado Islâmico e da Síria. E ela trouxe um dado, meus irmãos, que talvez não seja fato para mim aqui no Brasil e para você, mas é fato para a igreja de Cristo no mundo, onde a cada hora são mortos 11 cristãos por perseguição religiosa. Não é morreu do coração, morreu de morte natural, não. É fruto da perseguição religiosa. A cada hora morrem 11 cristãos no mundo, um levantamento feito entre 2010 e 2011. De maneira que se tem 6 minutos que eu estou pregando, já morreu um cristão e até o final dessa mensagem outros morrerão. De maneira que a perseguição, ela é real. Não é essa perseguição que você tem no teu trabalho ou na tua faculdade, que o pessoal vira a cara para você, franze a testa, fala umas bobeiras e te vira as costas. Não é esse tipo de perseguição que eu e você estamos expostos cotidianamente. É uma perseguição que ela acaba, ela é levada a termo, é levada à morte. Não seremos somente odiados, mas levados à morte. Enquanto igreja cristã, no mundo isso já está acontecendo. Talvez esteja distante das nossas vistas, porque a gente está bem afastado dessa realidade muçulmana e islâmica e a perseguição, mas isso já é fato, e o que ela falou aqui só reforça tudo isso. 11 cristãos por hora, meus irmãos, a igreja perseguida no mundo hoje, 2015. Mas eu tenho uma tese, e é sobre essa tese que eu queria falar para vocês nessa manhã. Porque o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, me mostra guerras e rumores de guerra, me mostra uma igreja perseguida, mas também me mostra uma igreja vitoriosa. Me mostra uma igreja que vai passar por todas essas coisas. Uma igreja que no final ela triunfa e reina com Cristo.
Uma igreja que no final, ela é vitoriosa por causa do Cristo, por causa do nome de Cristo. O texto no original, o que Jesus está falando aqui é que vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Não vai ser por causa do que a gente faz, da maneira que a gente se comporta no mundo. É simplesmente perseguição por causa do nome, por não negar o nome, por permanecer firmes debaixo desse nome e servindo esse nome que é sobre todo nome. A partir de então seremos perseguidos. E isso me traz à memória a palavra mártir. A palavra mártir no grego é a palavra testemunha. Aquele que testemunha é o mártir. Para o grego, o mártir não é aquele que morre. Para o grego, o mártir é aquele que testemunha. Então, todo aquele que vai num tribunal e dá um testemunho, todo aquele que comparece diante de um juiz e fala alguma coisa, dá um testemunho, esse é um mártir no grego. No português, a palavra mártir ganhou essa conotação e isso só é possível e é viável porque a gente entende que o nosso testemunho pode nos levar à morte e é o único testemunho no mundo pelo qual vale a pena morrer. É o único testemunho e a única causa e o único nome pelo qual importa entregar a vida. Porque se você parar para pensar junto comigo, você já fez isso. Você já morreu, estamos mortos com Cristo, ou não? Você não negou a si mesmo e a sua carne, a sua natureza, a sua vontade, os seus planos, os seus sonhos, tudo aquilo que você achava que era em si mesmo, isso está morto para assumir uma nova identidade de uma nova criatura que você é em Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus, quem Deus quer que você seja e não mais quem você era, a velha natureza e o velho homem, essas coisas já morreram. E a partir de então, sendo testemunha, sendo mártir dessa verdade, é possível a igreja seguir vitoriosa até o final. E o texto mostra para a gente isso claramente. Verso 10. A primeira coisa que nós devemos ser mártir ou ser testemunha é ser testemunha da nossa fé. Testemunhas da nossa fé. Vou ler aqui na linguagem de hoje o verso 10. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. A primeira coisa que uma igreja vitoriosa precisa para superar esses momentos de adversidade é testemunhar da fé, é não abandoná-la. O texto bíblico fala claramente para a gente que muitos vão tomar esse caminho. Muitos abandonarão a fé. Muitos se escandalizarão com a perseguição. Muitos negarão o nome para tentar salvar a própria vida. E o que o Evangelho nos diz a respeito dessas coisas, meus irmãos? Aquele que quiser salvar a própria vida, vai perder. Aquele que tentar salvar a própria vida, vai perder. O Evangelho é claro. Falei no culto da manhã e vou repetir. O Evangelho não é conforto. O Evangelho é confronto. São letras quase que formam a mesma palavra, mas tem uma pequena troca ali e faz essa diferença. O Evangelho para esse tempo, enquanto habitarmos nesse corpo, é só confronto. Toda mensagem de conforto pleno não é para agora. O Evangelho é confronto e a palavra de Deus é confrontadora. É o Evangelho do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há conforto algum nisso. Não é para levar segunda capa, nem túnica e nem sacola de dinheiro no caminho. É para tomar o caminho e ir seguindo os passos do Mestre. Ir para onde? Não importa. Lembra de Abraão? Para onde eu vou? Meu irmão, não importa para onde você vai. Vem, no caminho eu te mostro, mas sai daí. Esse é o Evangelho que eu e você vivemos e acreditamos. De maneira que a primeira coisa que o texto me revela é que eu preciso testemunhar da minha fé. É não me juntar à maioria, porque o texto diz que muitos se escandalizarão e abandonarão a fé. É ficar firme, apartado da maioria, testemunhando, sendo mártir da fé, que me faz não só crer em Deus e ser filho de Deus, mas ter um Deus que é Pai nosso. Porque a primeira ação é abandonar a fé, mas o verso 10 que a segunda ação é trair uns aos outros e odiar uns aos outros. Isso vai acontecer, está escrito, e eu creio, que não só a fé vai ser abandonada, mas haverá traição no meio do povo.
Então eu preciso testemunhar da minha fé, e a fé precisa ser tal em que não existe só um Deus que é meu, mas é um Deus que é nosso, um Pai que é nosso. Um Pai que é nosso faz necessariamente existir um pão que é nosso. É um Pai nosso e um pão nosso. Essa é a fé que a gente precisa testemunhar para passar ileso sobre todo esse período e não se juntar a essa multidão que vai abandonar a fé. O Evangelho inverte os valores do homem. Não é um Deus que é só meu, um Pai que é meu, é um Pai que é nosso. E é por isso que somos irmãos. Não é pela simpatia, não é pela bela música, não é pelo ar-condicionado que estamos aqui, é pela mesma fé. É o que Paulo vai falar à igreja dos Efésios, à igreja de Éfeso, no capítulo 4, quando ele fala de dons espirituais. Ele alerta para que a igreja mantenha a unidade da fé, que o que mantém a igreja unida é a mesma fé. O que mantém a igreja unida é a mesma fé no mesmo Deus, no mesmo Pai, dividindo o mesmo pão. Porque foi isso que Jesus nos ensinou na oração sacerdotal. Na oração do Pai Nosso. É Pai Nosso e Pão Nosso. Pai Nosso e Pão Nosso, a igreja sendo testemunha dessa fé, vivendo essa fé cotidianamente e não se escandalizando. Esse é o primeiro passo. Não haver a quebra da relação com Deus e nem haver a quebra na relação com o próximo, com o outro. Próximo verso, verso 12, vai me dizer outro motivo pelo qual nós devemos testemunhar e sermos mártires para passarmos como igreja vitoriosa desse cenário do fim dos tempos. Jesus nos ensina no verso 12 e no verso 13 que a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos vai se esfriar. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Nós devemos ser testemunhas não só da fé, que nos faz termos o mesmo Deus como Pai, sermos irmãos e dividirmos o pão, mas devemos testemunhar do amor de Deus, um amor que não se cala diante do aumento da maldade. E esse é um desafio para os nossos tempos. Porque todos os dias, meus irmãos, eu e você sofremos a tentação de amar menos. O mundo está tão mal, tão corrompido, está tão duro e difícil de se viver, que a gente é tentado e a nossa fé é ameaçada a amarmos menos. Amar menos. E o que a palavra está dizendo no verso 12? Que diante do aumento da maldade, o amor de muitos também vai se esfriar. Percebe que ele não está falando que não, a minoria vai se desviar e a minoria vai ter o amor esfriado. Não, é a maioria que vai abandonar a fé, é a maioria que vai ter o amor frio diante da maldade. E o objetivo de eu trazer essa palavra, dia 29 de novembro, nesse culto, é para que a gente não faça parte da maioria, para que a gente não acompanhe a maioria, para que a gente fique firme, para que o nosso testemunho seja o testemunho bíblico da palavra. Porque o amor que nós devemos amar, e eu já falei isso aqui anteriormente e repito, porque é segurança para vocês, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, o amor que nós devemos amar o nosso irmão, a medida desse amor não tem como referência a minha pessoa, a sua pessoa. Jesus não ensinou que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Jesus ensinou que nós deveríamos amar o próximo com o mesmo amor com que fomos amados por Deus. João, capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, com o mesmo amor que eu vos amei. Isso que Jesus ensinou na palavra. A referência não sou mais eu, a referência do amor da igreja não pode ser o meu amor enquanto indivíduo, porque eu sou mega, hiper, ultra limitado. Eu amo pouco. Se for para amar o mundo mal, eu vou amar pouco, irmão. Meu amor vai se esfriar na hora. Eu não dou conta de amar um mundo mal, mas Deus sim. Deus tanto dá conta e deu conta que se esvaziou a si mesmo, tomou a forma humana, viveu e habitou nesse mundo e sofreu uma morte de cruz, e foi por amor. É um amor que é só de Deus, não é um amor que você pode gerar dentro de você, mas é o Espírito Santo que gera esse amor dentro de você. Isso não vem da gente, não vem dessa carne.
O desafio, então, que o texto nos propõe, de Mateus 24:12, é diante de um mundo mau, amar cada vez mais, se doar e se entregar até o fim, porque Deus foi até o fim conosco, Deus foi até o fim, até as últimas consequências por mim e por você, para resgatar a minha alma e a tua alma. Ele foi até o fim, até a morte, ele transpirou sangue, e nós, enquanto igreja vitoriosa, a noiva de Cristo, devemos amar nesta mesma medida a esse mundo mau, perverso, corrupto. Devemos manifestar o amor de Deus no mundo. Então, sermos testemunhas da fé que nos une, de termos o mesmo Pai, sermos irmãos e dividirmos o mesmo pão, e sermos testemunhas desse amor de Deus no mundo, é o que faz a diferença nesse cenário de Mateus capítulo 24, acerca do fim dos tempos, das últimas coisas, e é o que motiva o ser igreja, o eu ser igreja e você ser igreja, e estarmos aqui reunidos. É a nossa fé, é o nosso amor, mas não acaba aí, as coisas não terminam aí. Ele continua no verso 14: mais uma causa pela qual devemos testemunhar e sermos mártir, além da fé e do amor. Ele diz no verso 14 assim: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. Ou na NVI. E esse evangelho, que são as boas notícias do reino, esse evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então, somente após disso, o fim virá. Deus, ele é tão soberano e controla todos os processos desencadeados no mundo, que o fim só chega quando Deus se faz conhecido de todos os povos. De maneira que aquilo que está lá em Apocalipse, aquela grande multidão de toda língua, povo, tribo e nação, diante do Cordeiro de Deus, aquilo só é possível e só é real porque antes o Evangelho foi anunciado, antes o Evangelho foi pregado, e antes o Evangelho chegou e chegará, ainda no tempo presente, chegará a cada língua. E esse é o desafio, nesse tempo, para mim e para você, o terceiro e último desafio. Não só viver a fé e não só viver o amor, mas viver e testemunhar dessa esperança, porque a igreja de Cristo é a única que possui uma mensagem de esperança para esse mundo mau. Só a igreja, só a igreja. Só a igreja, meus irmãos. Somente eu e você temos uma palavra de esperança, somente eu e você temos a boa notícia, as boas novas de salvação. Somente eu e você, a igreja de Cristo, tem o Evangelho como mensagem de esperança para o mundo. E então, após isso, virá o fim. Meu desafio para você hoje é que você encontre um tempo e um movimento e um momento de ser mártir, de ser testemunha, de viver a fé e viver o amor, proclamando essa esperança. A gente, quando vai lá em Minas Gerais levar água, a gente não vai só levar água, a gente vai levar Cristo. A gente vai levar água e vai levar Cristo, porque a água, o centro espírita pode reunir ali e levar, até porque eles entendem alcançar salvação por boas obras. Qualquer outra religião pode juntar e se mobilizar, qualquer entidade, ONG, o que quer que seja, pode fazer o transporte da água, pode comprar água e levar água, mas nenhuma dessas entidades pode levar Cristo, só a igreja de Cristo. Só o corpo de Cristo, que é a igreja, pode representar e manifestar o reino de Deus na terra. E essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio. Queria te desafiar a buscar o teu lugar onde você se encaixa nisso tudo, e onde você pode ser essa testemunha da esperança de Deus. Em que lugar? Em que movimento? Será que é no dia 13, ali na praça? Será que é distribuindo águas, ajudando a descarregar um caminhão? Será que é testemunhando de quem Cristo é para você e do que Ele fez na tua vida? Muito mais do que ações e atitudes e práticas, mas é mostrar quem Deus é através da tua vida, porque você, como igreja e como corpo, pode revelar. E tanto é, o último texto que eu vou ler, para terminar, Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. Colossenses 1,
26 e 27 é o último texto, porque eu entendo que a igreja vitoriosa, que passa por tudo isso, é aquela igreja que não só não teme, é só uma igreja que não tem medo. Isso é muito pouco, mas é uma igreja que, além de não ter medo, testemunha da fé, testemunha da unidade da fé, do partir do pão, testemunha amando até o fim, sangrando, e testemunha da esperança, que move você até esse lugar, a esperança que move você até estar aqui num domingo de manhã, para ter um encontro com a palavra de Deus. Esperança não só nesse tempo, não só para esse mundo. Colossenses 1, 26 e 27 diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Resumindo, parando por aqui, por enquanto. Existiu no mundo um mistério. Deus deixou oculto da humanidade algo muito rico e precioso, que muita gente vislumbrou entender e conhecer, e isso não foi possível porque Deus ocultou da história dos homens. Mas foi dado um momento e algo aconteceu que o próprio Deus se revelou, e não apenas isso, deu a conhecer a todos aqueles que são chamados pelo seu nome, o que está escrito no verso 27. A gloriosa riqueza desse mistério é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, em cada um de nós, é Cristo na igreja. A gente não tem ganho, irmão, só com sinergia, só somando forças do nosso trabalho, só mobilizando os nossos braços e recursos. Isso não é nada diante do poder que é Cristo dentro da igreja. Não é só a união das nossas forças e dos nossos braços e das nossas carteiras que vai fazer diferença no mundo. O que vai fazer uma diferença relevante e impactante e de uma vez por todas mudar a história da eternidade de vidas é Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a diferença. É por isso que ser igreja faz a diferença no mundo. É Cristo dentro da igreja, é Cristo em mim, Cristo em você, e é o testemunho da fé nesse Cristo, do mesmo amor que esse Cristo amou o mundo, e dessa esperança convicta de que temos que esse Cristo voltará, que esse Cristo transforma vidas, porque transformou a minha e transformou a sua. É através desse testemunho, se necessário for martírico, como tem sido para os cristãos do Oriente Médio, que vai fazer a diferença no mundo. Outra coisa que a Sâmia falou aqui, e mostra a soberania de Deus de uma maneira tão impressionante e impactante. A igreja da Alemanha estava morta, a fé morta, igreja com quase ninguém, sobrevivendo de religiosidade. O que Deus fez? Deus moveu as águas e vários imigrantes saíram da Síria, foram para a Alemanha e lá ouviram o evangelho pela primeira vez e se converteram mais de 4.000 almas. E a Alemanha hoje vive um avivamento, um despertamento de mais de 4.000 conversões, porque Deus moveu as águas lá na Síria e aquele povo saiu de lá e pôde ouvir a palavra. Irmãos, é a palavra de Deus, é o poder da palavra de Deus. E nós, como igreja do Senhor, não podemos, Atos 4:20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos. Porque o que está escrito ali, que a palavra vai ser pregada e vai ser difundida e então virá o fim, isso vai acontecer pela igreja. É a igreja que vai pregar, é a igreja, somos nós, eu e você. Que Deus possa despertar no nosso meio missionários que vão para o campo, gente para sustentar os missionários que estão no campo. O dólar dobrou de preço de um ano para cá, o custo do missionário é um custo em dólar. Que Deus possa despertar em nós a urgente necessidade de proclamação dessa fé, proclamação desse amor e proclamação dessa esperança. É a nossa tarefa, é a tarefa da igreja, é a missão dada por Deus para nós. Amém, irmãos? O objetivo dessa manhã foi esse, foi de sermos confrontados com a palavra e não acompanharmos a maioria. A maioria vai perder a fé, a maioria vai ter o amor esfriado. Mas, meus irmãos, vale a pena. A causa pela qual nós fomos salvos e estamos enganjados vale a pena.
Você abriu mão da sua vida e recebeu a vida de Deus dentro da sua vida. E a partir de então, esse movimento precisa continuar. Isso não pode parar em você. Você não pode se calar diante da necessidade. Não pode. Vamos orar? Pai, nós queremos render o nosso coração diante de Ti e convidar o Teu Espírito a falar forte em nossa mente, ó Deus. Mostra-nos aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Mostra onde o Senhor quer usar essa igreja, a Igreja Batista do Meier. Mostra o papel dessa igreja no Teu reino e o papel de cada um de nós, que somos membros desse corpo de Cristo aqui nesse local. Que o Senhor possa levantar nesse tempo homens e mulheres submissos à Tua vontade, assim como foi Estevão, dispostos a testemunhar até o fim. Que o Senhor provoque, ó Pai, o incômodo nos corações a cada momento em que nós nos calarmos e em cada momento em que nós conscientemente escolhermos Te desobedecer. Que Teu Espírito Santo venha e incomode e que possamos seguir submissos à Tua vontade, perseverando até o fim, como diz o texto que nós lemos aqui agora nessa manhã. Abençoa, ó Pai, a Tua igreja reunida aqui. Contempla, ó Pai, cada um dos corações e a disponibilidade de cada um diante da Tua obra. Levanta, Senhor, obreiros para a Tua seara. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos por essa manhã e por essa palavra. E é em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé? Nós somos igreja e a responsabilidade é nossa. Portanto, nós oramos, Senhor, usa-nos para sermos luz em meio às trevas. Como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, fecha que há certo mal. Eu quero ser usado da cadeia que te agrade qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Estar junto de nós, para continuarmos vivendo essa fé, aproveitando a liberdade que a gente ainda tem. Não é isso, Marcelo? Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor incondicional e intencional por nós. Obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta manhã, que nos desperta a verdadeiramente sairmos da nossa zona de conforto diante da missão, Senhor Deus, que temos tão importante, que nós não podemos transferir para ninguém. Ó Deus, não sabemos quando o fim vai chegar, mas o que importa é que o Senhor é o dono do fim. E diante do término da existência aqui na terra, a Tua palavra nos garante que temos a eternidade ao lado, e que essa esperança possa estar em nossos corações nessa manhã. Que o Teu amor, ó Deus, que é o Criador de todas as coisas, que a graça de Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, e que a comunhão do Teu Santo Espírito, que é o penhor da nossa salvação, esteja com o Teu povo aqui reunido, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Bom domingo a todos. Se você não falou com seu irmão, dá um abraço nele. Bom dia, a paz do Senhor. Até breve, até daqui a pouco, até a noite.